A primeira que comungou foi a Virgem Maria. E aí, meu amado, minha amada, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Eu sou o Wellington Maria e hoje nós vamos falar sobre a poderosa Palavra de Deus. Mas antes de conversarmos um pouco sobre a poderosa Palavra de Deus, veja se você se identifica com essa história. Boa noite, irmãos. Convido você neste momento a pegar a tua poderosa palavra e abrir comigo no livro do profeta Abdias, no capítulo 1, versículo seguinte, aleluia. E você, meu irmão, que ainda não conseguiu encontrar a poderosa palavra de Deus, vou te dar uma dica valiosa. Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, aleluia. Meu querido, minha querida, você que ainda não encontrou, levante a tua mão, que os irmãos vão estar indo até vocês, aleluia. Irmão, levanta a mão, não é somente o dedo, aleluia. Nós precisamos te ver aqui, aleluia. Vai lá, irmão, vou dar uma força para os irmãos lá no fundo também, aleluia. Amém, irmãos? Vamos lá então. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 3, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E hoje nós vamos ensinar para você como trabalhar com a poderosa palavra de Deus. Então dá uma acompanhada aí, espero que vocês gostem. Meu amado, então, essa é a poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos usando aqui a Bíblia da tradução Ave Maria. Não sei qual tradução você tem na tua casa, mas a tradução que eu vou estar trabalhando com você é a tradução da Bíblia Ave Maria. A Bíblia Sagrada para nós católicos tem 73 livros, dependendo de algumas traduções, 71 72, mas a tradução da Bíblia Ave Maria, a mais conhecida por nós, é a Bíblia com a tradução de 73 livros. Então, vamos conhecer a palavra. Então, na primeira página, aqui temos então os mapas do tempo de Jesus. Tem uma divisão da tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. É interessante você dar uma olhada. Temos aqui a divisão entre Israel e Judá. Temos também a Palestina no tempo de Jesus. Temos aqui o Império Romano, as regiões que o Império Romano dominava. Temos a Galileia no tempo de Jesus. Vemos aqui algumas cidades conhecidas por nós: Cesareia de Filipe, Nazaré, Monte Tabor, Caná, Cafarnaum. Temos também aqui Jerusalém no tempo de Jesus. Então chegamos aqui no item que nós iríamos trabalhar. Então o índice alfabético. Pessoal, muita gente tem muita dificuldade na hora que está no grupo de oração, ou até mesmo na Santa Missa, em que você vai buscar a palavra. Então tem pessoas que fica dedilhando a palavra, busca, abre aqui, abre ali, não consegue achar, quando na verdade tem aqui no índice alfabético. O índice alfabético ele está dividido aí, então, na abreviação, no nome e na página. Por exemplo, o pregador falou para você lá: olha, abre a poderosa palavra no livro de Abdias. Então, Abdias tem a abreviação, o nome, então, do livro, Abdias, é a página 1242. Então, você já vai certinho, página 1242. Olha só, como é bem mais simples do que você ficar se matando, procurando, dedilhando. Então, você acha mais fácil. Então, página 1242, livro de Abdias. Então, vamos pegar aqui um outro. Pegamos aqui o livro de Tobias. Tobias, abreviação, o nome do livro, e a página é 518. Então, você já vem aqui, página 518, página 518,
livro de Tobias. Então, fica bem mais fácil de você estar procurando. Então, aqui você continue conhecendo a tua palavra, tem aqui a tradução, né? Tem o prólogo, é interessante a apresentação, no caso, e o sumário. O sumário fala dos 5 livros pentateucos, 16 livros históricos, 7 livros sapienciais, 18 livros proféticos e o livro do Novo Testamento. Então, isso aqui para uma próxima formação eu vou estar passando para vocês. Mas também está marcado as páginas também, vê? Então, fica mais fácil de você encontrar a poderosa palavra. Aqui tem as grandes datas, importante que você leia também. As datas importantes, então tem as datas da história da Sagrada Escritura e também as datas do mundo exterior. Tem aqui então desde Abraão até aqui a morte de Jesus, passando pela história da igreja. Aqui é muito interessante também como ler a poderosa palavra de Deus, como ler a Sagrada Escritura. Aconselho vocês a dar uma lida que vai ensinar você como ler a palavra, vai indicar também a forma por quais livros você pode começar, mas eu confesso para vocês que eu prefiro a forma de se ler a palavra de Deus citada pelo Monsenhor Jonas Abib, né? Começa a ler ali pelas cartas de São João, passando pelo Evangelho, por aí vai, né? Então aqui como ler as citações bíblicas, isso é muito importante, pessoal, muito importante você dar uma olhada nisso. É interessante dar uma olhada da forma que se abrevia, né, as citações bíblicas. Muitas pessoas se perdem nisso, né? Quando o pregador ele fala lá, olha, a primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o que é o capítulo, o que é o versículo, né? Como que se abrevia isso? Então vem ensinando, vem falando aqui da vírgula, do ponto, do hífen. Então dá uma lida, pessoal, dá uma lida nisso, isso é muito importante. Abreviação não é difícil, são coisas fáceis. Lembre-se sempre, né? O capítulo é o número maior, do versículo o número menor, né? Então fica bem mais fácil de você estar entendendo aí, né? Então o capítulo é sempre o primeiro número que aparece logo após a abreviação. Por exemplo, nós temos aqui primeira carta de Coríntios, capítulo 4, então o primeiro número, né? E o versículo 6, o tracinho diz até onde esse versículo vai, então versículo 6 até o versículo 13. Tem algumas outras citações aqui, né? No caso de Jeremias, a abreviação, o capítulo 32, né? O versículo do 17 ao 22 e pula para o versículo 27, se estende até o 28 e o 29. Esse S é a extensão do versículo, né? Então, quando se tem 2, quando se tem 1, vai mais um versículo, no caso aqui no 28, quando se tem 2, vai até o versículo 29. Então, você vai ler ali o versículo 27, versículo 28 e 29. Então, vamos ver algum outro exemplo aqui, ó, no caso de Isaías, né? Então, Isaías, livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 40, veja que vem um traço, logo vem um outro número, né? O 55. Então, aqui nesse caso, não se trata do versículo, porque quando é um versículo, ele está diferenciado pelo quê? Pela vírgula. Então, capítulo 4, aí vem o versículo dividido pela vírgula. Nesse caso, não, ele já tem o quê? Esse traço. Então esse traço ele diz o que? Olha, é do capítulo 40 ao capítulo 55. Então isso é muito importante, pessoal. Dá uma lida, dá uma buscada, busca na poderosa palavra de Deus que nós encontramos a resposta. Isso aí, pessoal. Se você gostou, dá uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comente, divulgue. É isso aí, pessoal. A paz de Jesus, amor de Maria. Até o próximo vídeo. Valeu, galera! Obediência do profeta. Pode dar para você. De profeta. Você não tem nem sei. Vai por mim. Não tá gravando nada. Isso. Não pode não. Me ajuda. Fala com ele, olha. Não, eu trabalho. É a medida. Não.
Manda teus anjinhos. Câmera, som. Parou, mano, parou. Mano, não é assim não, velho. A Fran ficou mal contente quando eu chovia. Olha, ela deu uma risadona, mano. Eu vou voltar, cara. Nossa, vai dar. Não, mano. Assim não, não. Não, eu vou até parar. Não, o Vitão apelou, mano. Depois eu não vou nem falar nada, eu vou parar. Não, seu Zezões, eu tô feliz que o cara falou que tem um. Pra aqueles que ainda não achou, tem jeito. Depois dele, depois Mano, e fora o rato que começou a andar em cima. andou. Você não viu o patinho do rato? Eu achei que já era pra você levantar. Não, vamos lá, de novo. É o último ensinou, vou mandar primeiro, que eu acho.